Shalom, shalom pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui em mais uma aula de Torá no nosso canal Sha'arei Torá, e é com grande alegria que hoje podemos estar aqui mais um dia em mais um estudo com a ajuda de Deus. Amém? E pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês que gostam desse canal, que querem apoiar o nosso trabalho, ok? Para dar um joinha aí no vídeo, para curtir, para se inscrever no canal, assinar o sininho, para que você receba todas as novidades, todos os vídeos novos, conforme eles são postados, ok? E você dará uma enorme força ao Sha'arei Torá, ok? Pessoal, hoje eu quero falar de um tema bem conhecido por todos, ok? Independente da religião, independente do credo, independente da forma como essa pessoa lida com o mundo espiritual, de alguma forma ela conhece esse conceito. E esse conceito chama-se o arrependimento, ok? Pessoal, o arrependimento é uma arma, é uma ferramenta que Hashem deu para a sua criação, para todos os homens, como defesa no dia do julgamento, quando Hashem se senta no trono. Ou seja, quando Hashem se senta no trono, quando Deus senta no trono para julgar, é através do arrependimento que o homem é capaz de apresentar a sua defesa perante o santo. Bendito seja. Ok? Então isso, pessoal, é uma coisa de extrema importância que nós compreendamos muito bem, ok? E que nós possamos, através dessa compreensão, praticá-la de forma correta. Isso é muito importante, ok? E o que eu tenho visto, assim, nem digo ultimamente, mas o que normalmente a gente vê mundo afora sobre o arrependimento é uma... Como é que eu posso definir de uma forma mais simples? É um sentimento de remorso, ok? A pessoa comete um pecado, alguma coisa errada, alguma coisa que ela não deveria fazer, e essa pessoa, ela sente um remorso e pede perdão, tanto para a pessoa que ela pecou contra, quanto para Hashem, ok? O grande problema do arrependimento ser definido desta forma é que, são dois na verdade. O primeiro é que a pessoa que se arrepende, eu pequei, me arrependi, pedi perdão, eu estou bem. Na verdade, não é bem isso que a palavra de Deus ensina, ok? Claro, você sentir um remorso, você se sentir arrependido, você buscar a Hashem em oração e pedir perdão a Ele, isso é muito válido e é um processo. O ponto é, não podemos parar aí, ok? Só pelo fato de termos feito uma oração, pedirmos perdão, acreditarmos que apenas isso é o suficiente para que nós recebamos o perdão de Hashem e para que o nosso pecado seja apagado perante sua face, é muito pouco, ok? Pessoal, hoje, se nós ligamos a televisão nos canais, hoje que aparece pessoas falando sobre Deus, sobre a Bíblia, você vai ver que todos, ok? Não vou dizer todos, mas 99% falam que basta pedir perdão. Você pede perdão para Deus e tá tudo bem, tá tudo resolvido, ok? Por quê? Isso é uma baita ferramenta lucrativa, tá? Você amaciar o ego das pessoas vai trazer seguidores para você. Isso é muito conveniente, é muito interessante, tá? Então, para que nós não caiamos nessas falácias e para que nós possamos entender o que é o verdadeiro arrependimento conforme a Torá, conforme a Bíblia nos ensina, a gente precisa olhar a fundo no que está escrito e precisamos entender qual é o passo a passo para que o verdadeiro arrependimento seja completo, de uma forma que possamos apresentá-lo perante Hashem no dia que ele sentar no seu tribunal de julgamento. Olha só que importante que eu estou falando, ok? Pessoal, nossos sábios nos ensinam que antes da criação de todas as coisas, tá? Antes da primeira palavra lá da Torá, a primeira palavra da Bíblia, que é Bereshit, traduzido como no princípio, outras 7 coisas foram criadas, ok? Ou seja, a Bíblia,
a Torá, ela começa relatando a oitava criação de Deus apenas, tá? E o que foram criados antes do mundo, tudo que nós conhecemos ter sido criados? Olha lá, primeiro, foi a Torá. Segundo, o Kser HaKavod, que é o trono da glória de Hashem, é onde ele se senta para julgar. O Gan Eden, que é o Jardim do Éden, podemos entender aí como a vida eterna, a salvação, a era de Mashiach. O Gehinnom, que vamos traduzir agora como inferno. O arrependimento, claro, que sem o arrependimento nenhum dos três anteriores seria válido. O Beit HaMikdash, que é o templo sagrado. E por último, o Shmo Shel Mashiach, que é o nome de Mashiach. Ok? Depois criadas as 7 coisas, Hashem foi lá e criou o universo dele. Aí que a Torá começa, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ok? No início criou Deus os céus e a terra. Tudo isso aconteceu antes do que está escrito em Gênesis 1:1, ok, pessoal? Então, o conceito de arrependimento, ele é muito mais antigo, ele é muito anterior a tudo aquilo que o homem tem como real, como existente, como matéria, ok? Isso tem que entrar em nossos conceitos. Por quê? Porque Hashem, antes de criar todas as suas coisas, o onisciente, o Hamakom, já sabia que o mundo não se sustentaria sem o arrependimento, ok? Olha só. Amém. Vamos voltar agora para o conceito do arrependimento. Pessoal, eu falei do primeiro problema do arrependimento, que a gente acha que simplesmente é um sentimento que a gente pede perdão e está resolvido. E o segundo problema que ele nos apresenta, essa mentalidade que nós temos hoje sobre o arrependimento, é que se uma pessoa se arrepende, ela comete uma atitude, ela comete algo errado, se arrepende por ter cometido isso, aquilo começa a incomodar dentro dela e ela resolve pedir perdão para Deus. Ok? Horas, devemos questionar até que ponto ela realmente se arrependeu do que ela fez, porque ela ama Hashem, porque ela quer mudar de vida, ou até que ponto ela se arrependeu do que ela fez, porque o pecado dela trouxe um sentimento tão ruim dentro dela, mas tão ruim, que ela pede perdão para se livrar desse sentimento. Ok? Ou seja, eu cometi uma coisa muito errada. Aquilo começa a me incomodar, vem aquela angústia, vem aquela tristeza, aquela coisa que eu não consigo lidar. Então eu peço ao Hashem, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Ah, pedi perdão, tirei isso de mim. Pessoal, pedir perdão assim é completamente egoísta. Não, é um perdão que a pessoa pede visando a si mesmo, visando o próprio bem-estar. Ok? E é incrível, porque hoje em dia, o que nós vemos aí fora sobre perdão é que pediu perdão, está perdoado, esquece, apagou. Segundo, ele vem atrás, ele basta no teu sentimento de arrependimento, ou seja, ele basta no teu remorso, ok? Cara, tanto um conceito quanto o outro são completamente errôneos. Primeiro, porque se você olhar na Torá, se você olhar nos mandamentos de Hashem, ele não manda que perdão seja pedido a ele. Ele manda que perdão seja pedido, que os pecados sejam falados, sejam confessados, ok? São coisas diferentes, tanto perante ele quanto perante o próximo. Nenhum instante a Torá fala, olha, entre em oração e peça perdão a Hashem. Presta bem atenção no que eu vou falar. E pedir perdão porque por causa de um sentimento ruim, isso é uma motivação egoísta que leva o homem a pedir perdão. Você não pode pedir perdão para se livrar de uma angústia, para se livrar de um sentimento ruim. Você não pode pedir perdão porque você acha que se você não pedir perdão você vai perder a salvação, ou porque você vai perder as bênçãos, ou porque você vai perder um relacionamento com Hashem. Olha só, tudo isso é egoísta. Tudo isso é egoísta. Pedir perdão porque, senão eu não vou ser salvo, você está pensando em você ser salvo. Vou pedir perdão porque senão eu vou perder as bênçãos, você está pensando nas suas bênçãos. Presta atenção, o perdão é uma coisa muito complicada. E tudo que eu vejo aí é ensino de perdão, de arrependimento. Egoísta. Ok?
eu me arrependo, mas Hashem vai me fazer isso, ou vai me fazer aquilo, ou seja, é uma barganha com Deus, tá? Isso é um grande problema, a gente precisa eliminar, a gente precisa estudar a Torá para que possamos eliminar esse tipo de pensamento de nossas mentes, urgentemente, ok? E olha só, como eu disse, galera, é uma coisa muito interessante isso na Torá, porque a Torá, ela manda que quando o homem comete um pecado, ela manda que esse homem faça uma oferta, ok? Preste uma oferta, que é a oferta de libação para ele ser perdoado. Ela determina que o homem confesse os seus pecados perante Hashem, ok? Se caso o pecado seja contra o próximo, esse homem deve confessar os pecados perante o próximo. E aparentemente ela para por aí, ok? Principalmente nas traduções. Se você ler a Torá em português ou em inglês ou qualquer outra língua ocidental, alemão, italiano, você vai ver que ela para por aí. Por quê? Porque o conceito de arrependimento, se você não interage nesse conceito dentro da língua que a Torá foi escrita, dentro do hebraico, o conceito de arrependimento não vai partir, não vai ser mais do que aquilo que a gente falou até agora. Um sentimento egoísta de busca de perdão. Ou um simples, o pedido de perdão já resolve tudo. Não é isso, ok? O perdão, o arrependimento, na verdade, ele é um passo a passo, tá? E o que ensina isso é a própria língua hebraica, na qual a Torá foi escrita, porque o mandamento de perdão, ele sim está na Torá, só que ele está escondido na Torá, ok? E ele é revelado apenas para alguns, e nós vamos ler hoje, vou ler aqui para vocês, aonde está esse mandamento, ok? E ele se encontra lá no Sefer Devarim, no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 30. É lá que está escrito o mandamento do arrependimento. Presta atenção. Quando estiver angustiado, quando todas essas coisas caírem sobre ti. Ou seja, ele já está começando com dois assuntos que falando. Primeiro angústia, olha só, primeiro angústia, e depois, vamos dizer assim, a perda de todas as bênçãos, ok? Que são essas coisas que caíram sobre ti. Aí o que está escrito? Ele fala para a gente se arrepender? Não. Ele fala o seguinte, no final, retorne, a palavra que está aqui em hebraico é Shavta, a Adonai, seu Elohim, e o obedeça. Ok? Ou seja, então ele fala, quando você sentir o sentimento de angústia, de remorso, e quando você achar que como você começa a perder as coisas, por causa do seu pecado, ele não fala, peça perdão para Hashem. Faz uma oração aí que está tudo apagado. Esquece tudo que você fez, teu passado já foi negativo. Não é isso que está escrito. Aqui fala, retorne a Adonai e o obedeça. Tá? E o retorne aqui, essa palavra retorne, Shavta, tá? Essa palavra, ela é da mesma raiz da palavra arrependimento em hebraico, Teshuvah. Olha só que fantástico. Ou seja, ele fala aqui, se você está angustiado, ou se as coisas estão começando a ir ruim na sua vida por causa de pecado, então você faça Teshuvah, você faça o arrependimento e obedeça a Hashem. É o que está falando. Não fala para fazer uma oração. Faz uma oração e está tudo resolvido. Negativo, ele fala que tem que fazer Teshuvah. Aí você me pergunta, Bruno, mas o que é Teshuvah? Eu não entendo o que é Teshuvah. Vamos ver o que é Teshuvah, ok? Teshuvah, em hebraico, através de uma tradução literal, ela possui dois significados, ok? O primeiro é resposta, tá? Teshuvah em hebraico significa resposta, que nem quando alguém te faz uma pergunta, por que você gosta disso? Eu gosto porque é gostoso. Então você deu uma resposta, você deu uma Teshuvah, tá? E o que é uma resposta? Ora, é uma reação a uma ação chamada pergunta. Ou seja, Teshuvah, traduzido como resposta, ela denota uma reação a uma ação posterior a ela. Ou seja, para que o arrependimento seja válido, ele tem que ser uma reação a uma ação chamada pecado. Ok? E uma reação, pessoal, é uma ação também. Então,
Não adianta o sentimento, o arrependimento ser sentimental. Não adianta. Ele tem que ser uma ação. Ele tem que ser uma ação que deve ser tomada. Senão ele não, de nada vale. Esse é o primeiro significado da palavra teshuvá. Essa é a primeira coisa que a palavra teshuvá nos ensina. O homem tem que ter uma reação, ou seja, ele tem que reagir contra o pecado dele. E para você reagir a algo, você tem que se levantar e tomar atitudes, fazer uma ação para que uma resposta seja dada ao pecado. Esse é o primeiro ponto. Segundo significado da palavra teshuvá, quer dizer retorno, ok? Então, além de uma reação que você tem que ter, além de uma ação contra o pecado, a gente tem que retornar a algo, ok? Ou seja, a gente não adianta só orarmos, pedindo perdão, não adianta só agirmos contra o pecado, se não retornarmos ao que a teshuvá aponta. Olha só, então aqui nós já pegamos, já expandimos o leque de compreensão do arrependimento, do que é comumente ensinado por aí, tá? Pessoal, presta atenção, porque o que eu estou ensinando aqui para vocês não tem preço, ok? Se vocês compreenderem, com a ajuda de Deus, Bezrat Hashem, o que eu estou falando aqui, que Hashem está permitido que eu Sharei Torá coloque no YouTube, para que chegue até os vossos ouvidos, grandes coisas vão mudar na vida de vocês. Amém? Olha só. Pessoal, teshuvá. Começa no sentimento, começa no arrependimento, começa naquela angústia, ok? Se o homem não entende essa angústia, ele começa a ter dificuldades na vida, que é o que o versículo aqui 40 a 30 de Deuteronômio fala. Quando todas essas coisas caírem sobre ti, coisas más. Então o homem vai entender, ele vai sentir uma angústia interna, e essa angústia não pode levar ele para uma simples oração. Mas primeiro, se ele pecou contra alguém, contra Hashem, ele tem que confessar os seus pecados. Depois, ele tem que reagir, ele tem que dar uma resposta ao seu pecado. E terceiro, ele tem que retornar. Ok? E vamos ver ao que ele tem que retornar. O que esse retorno exige das pessoas, tá? A palavra teshuvá em hebraico, ela é composta por 5 letras, tá? Vai entrar aí no vídeo para vocês. Tav, Shin, Vav, Bet e por último a letra Rei. Olha só, são 5 letras. Tav, Shin, Vav, Bet, Rei. Ok? E por que eu estou falando isso? Porque o mistério do retorno, o passo a passo do verdadeiro arrependimento está escondido em cada uma dessas letras. Por isso que eu falei que é vital entendermos o arrependimento pelo idioma que a Torá ensina, ok? Não só a Torá, mas todo o Tanakh, todo os profetas, os escritos, Salmos, Kohelet, que é Eclesiastes, tudo, ok? Então são 5 letras. E qual que é o mistério em cada uma delas? Horas. Existem 5 versículos, tá? Cada um deles começa com uma dessas letras, ou seja, tem 5 versículos, e a primeira palavra, a primeira letra do primeiro versículo é um Tav, que é Tav de Teshuvá. A primeira letra do segundo versículo é o Shin. A primeira letra do terceiro versículo é o Vav. A primeira letra do quarto versículo é o Bet. E a primeira letra do quinto versículo é a letra Rei. Em cada um desses versículos ensina um passo que tem que ser dado para que a teshuvá, para que o arrependimento seja completo. E para que esse retorno seja efetivo. E para que quando Hashem sentar no trono dele para julgar tanto nós em vida quanto após a morte, a gente vai ter lá a nossa defesa. Está aqui hoje. A ferramenta que o Senhor nos deu, o arrependimento, a teshuvá, usamos, está aqui o que produzimos com ele. Ok? E vamos lá. A primeira letra é a letra Tav. Ok? A última letra do alfabeto hebraico. E o versículo que fala sobre arrependimento, que começa com a letra Tav, está lá também em Sefer Devarim, livro de Deuteronômio,
capítulo 18, versículo 13, ok? E está escrito o seguinte: Tamim terie im Adonai Elohecha. Você deve ser sincero, ou completo, ou simples, perante com Hashem, o seu Elohim. Ok? Então você deve ser sincero com Hashem, o seu Elohim. Ok? E o que é sinceridade, pessoal? Vamos lá. Tamim em hebraico. Sinceridade, ser uma pessoa pura, horas, fácil. Isso significa mudança de caráter. Ok? O primeiro passo do arrependimento verdadeiro é mudança de caráter. Tá? E o que é mudança de caráter? Por exemplo, uma pessoa, eu cometi um pecado, eu roubei. Ok? Se a pessoa não muda o caráter dela, ela vai se arrepender 1, 2, 3, 4, 100 milhões de vezes. Por quê? Porque ela vai continuar roubando. Não tem como. Se a pessoa não muda o caráter, se é uma pessoa que gosta, eu sou engajado na prática de imoralidades sexuais, Hashem Shalom. Cara, se eu não mudo o meu caráter, se eu não mudo os meus gostos, se eu não mudo o prazer que eu tenho naquilo, não consigo sair do lugar. Vou me arrepender milhões de vezes e vou viver pedindo perdão, porque eu vou continuar cometendo isso. Então o primeiro passo é a mudança de caráter. Aí que vem a grande pergunta: o que é mudança de caráter? Não é você colocar na sua cabeça que você não deve fazer. Isso não resolve. Porque o dia que a tentação bater na sua porta, você vai cair. Você não pode se convencer de que você não gosta mais daquilo. Você tem que realmente mudar a sua visão sobre aquilo. E como é que isso faz? Como é que acontece a visão? Estudo da Torá. Por quê? Porque o estudo da Torá, olha só, a Torá, ela tem que ser obedecida e estudada. Obedecida, você segue os mandamentos, é uma coisa. Estudar a Torá, por que estudar a Torá é tão importante? Não é para você apenas saber os mandamentos, as mitzvot, mas é para que você receba uma nova visão de mundo. Quando você entra no estudo da Torá, e não é simplesmente ler a Torá, é estudar a Torá, entender o lado oculto da Torá. Esse lado vai mudar a sua percepção de mundo. Então tudo aquilo que o ser humano define como bom, mal, verdade, mentira, falso e real, vai cair por terra, e a pessoa que estuda a Torá vai receber o bom, o mal, o verdadeiro, o falso, a verdade e a mentira, conforme aquilo que Hashem os determina. Ou seja, a visão do homem vai deixar de ser na horizontal e ele vai ser elevado a um ponto que a visão dele vai ser de cima para baixo. Ele não vai ver mais a vida e não vai mais compreender a vida através de olhos humanos, ou de conceitos humanos, ou de ideias de homens, ou da sociedade, ou pensamentos mundanos. Não vai. Ele vai começar a enxergar essa vida com olhos de Hashem, com olhos de Torá. E é completamente diferente. E quando isso acontece, aquilo que você olhava e falava, puxa, eu gostava tanto disso, hoje eu não gosto mais, ou eu achava que aquilo era bom, hoje eu já sei que é ruim, ou aquilo para mim era uma verdade, hoje eu sei que é uma mentira. Isso só acontece através do estudo da Torá. Ok? Não da leitura da Torá. Você pode ler a Torá milhões de vezes, não vai resolver nada. Ok? Vai ser bom, você vai conhecer um monte de historinha, vai te enriquecer culturalmente. Mas para mudar a sua visão de mundo, você tem que entender as entrelinhas da Torá. Você tem que entender as mensagens, os recados da Torá. Ok? Esse é o primeiro passo, pessoal. Então, o primeiro passo do arrependimento, depois do remorso, depois de confessar os pecados, então é o estudo da Torá. A pessoa nunca vai conseguir se arrepender, nunca. O arrependimento dela nunca vai ser completo se ela não entrar no estudo da Torá. Isso é uma exigência, está escrito, não é o Bruno que está falando. Ok? Então esse é o primeiro passo. É a primeira letra Tav, Deuteronômio 18:13, ok? E a segunda letra, a letra Shin, ok? Ela tem um versículo sobre arrependimento, que começa com a letra Shin. Ele está lá no Tehillim, no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 8. E está escrito o seguinte: eu sempre coloco a presença de Adonai perante mim. Ele está à minha direita, nunca vacilarei. Cara, o que é colocar a presença de Adonai perante a nossa face? Fácil. Temor.
Por quê? Porque quando você coloca a presença de Adonai perante ti, você sabe que tudo que você fizer, ele está olhando. Se você se conscientizar que Hashem está na tua frente o tempo inteiro, um olho que tudo vê, e um livro onde tudo é notado, você vai temer a Deus. E você vai pensar 2 vezes antes de fazer algo errado. Ok? Ou seja, mudança de caráter apenas não basta. Você tem que temor a Deus. Ah, mas Bruno, eu temo a Deus. Olha só. O que é temor a Deus? Temor a Deus não é medo. Se você teme a Deus, porque Ele pode te castigar, ou porque Ele pode tirar as suas bênçãos, ou porque Ele pode deixar de te abençoar, você teme a Deus da mesma forma que Jó temia. E o que aconteceu com Jó? O que aconteceu com Jó? Todo mundo sabe a história de Jó, não sabe? Então esse é o temor, esse é o temor de medo. Ok? É o temor que você teme a Deus pelo que Ele pode fazer. Ok? Você não pode temer a Deus pelo que Ele pode fazer. Tem que temer a Deus pelo que Ele é. É diferente. E como nós efetivamente tememos a Deus? Quando nós sabemos que Ele está na nossa presença, que Ele está na nossa frente, e não fazemos nada do que desagrada a Ele. E o que é não fazer nada que o desagrade? São os mandamentos negativos da Torá. São os 365 mandamentos que a Torá manda você dizer não. Por exemplo, roubar, matar, imoralidades sexuais, o que você não deve comer, as festas que você não deve celebrar, os falsos deuses que você não deve adorar, as falsas entidades que você não deve orar. Todo não que você fala, todo mandamento negativo que você observa, você anula o seu ser, você cancela os seus desejos, você cancela a sua carne, o seu corpo, e nisso você começa a caminhar em santidade. Isso é o primeiro passo do temor a Hashem. Ok? Então, olha só, pessoal. Então aqui já tem 4 passos do arrependimento. Não é simples. Remorso, confissão, que também isso é complicado para muita gente. Estudar a Torá e começar a praticar os mandamentos negativos. Ok? Os 365 mandamentos negativos que estão escritos na Torá. Que essa é a vontade de Hashem. Essa é a vontade, Hakadosh Baruch Hu. Então não tem jeito. Esse é o caminho da teshuvah, é o caminho do arrependimento, ok? A Torá é uma coisa fantástica, certo? E qual que é a terceira letra da palavra teshuvah? É a letra Vav, ok? Que é um tracinho, a letra Vav. E tem um versículo lá em Levítico, Levítico, capítulo 19, versículo 18. E fala o seguinte: Ve'ahavta, Ve'ahavta, primeira letra, Vav. E fala o seguinte, vou ler já em português: e ame o seu irmão como a ti mesmo. Eu sou Adonai, eu sou Hashem. Ok? Olha só. Este é um mandamento complicado e que muitas pessoas não sabem, não acham que faz parte do processo de arrependimento. Ok? Eu não quero entrar em muito detalhe nesse vídeo sobre o amar ao próximo, tá? Ele é um mandamento óbvio a todos, ele é um mandamento muito bonito de se falar, mas ele é um mandamento que ninguém segue. A real é essa, tá? Amar o próximo como assim mesmo. O que você deixaria de fazer por você para fazer pelo próximo? Trabalhei a vida inteira para comprar um carro. Você tem um irmão necessitado, uma pessoa necessitada que precisa do carro para ganhar o sustento, você gastaria esse dinheiro que você trabalhou a vida inteira para comprar o carro que você deseja, para dar um carro para esse irmão? Então, assim, é bem complicado, ok? Não vou entrar nesse assunto, mas o que é o amor? O que é o amor ao próximo? O que é a gente pode incluir também o amor a Hashem aqui, ok? O que é o amor ao próximo? O amor ao próximo é quando você trata ele com ética. Você trata o seu próximo com toda uma ética. Você trata ele exatamente da forma que você gostaria de ser tratado. Você gosta de ser roubado? Não, então você não vai roubar. Você não vai roubar ele. Você gosta de ser enganado? Não, então você não vai enganá-lo. Ok? Você gostaria, se você estivesse passando uma necessidade, Chas Shalom, que alguém te ajudasse? Sim, então você ajuda. Ok? Então, esse é a ética. E aonde se encontra essa ética? Aonde? Olha, essa ética são os mandamentos positivos. Se você for ver, quem conhece
os mandamentos da Torá, sabe que tem muito mandamento positivo, que é um verdadeiro código de ética, ok? A Torá não é um livro que fala necessariamente sobre ética, sobre o Mussar, que a gente chama, tá? Os grandes sábios lá, os Balim HaMussar, que são os grandes sábios que ensinam sobre a ética da Torá, eles ressaltam, a Torá não é um livro que visa só para a ética, mas é um livro baseado na ética, tá? E a ética é a forma como você trata o próximo. E essa ética se encontra nos mandamentos positivos, como por exemplo, se você tem uma pessoa, um irmão necessitado, você não pode, se ele te pede dinheiro emprestado, você não pode falar não. É um mandamento positivo. E se você empresta o dinheiro, você não pode cobrá-lo. Você não pode nunca cobrá-lo. Se um dia ele te pagar, ele te pagou. Se ele não pagar, não pagou. Ok? Então é uma coisa fantástica. Você não pode cobrar juros. Olha só. Então é uma coisa linda. Os mandamentos, se todos conhecessem, se a Torá na mente de muitas pessoas que buscam ao Deus de Israel não tivesse sido abolida, cara, esse mundo estaria muito diferente, principalmente o mundo ocidental, as nações ocidentais, né? Então, qual que é o terceiro passo? Horas, os mandamentos positivos. Se observar os mandamentos positivos que Hashem quer que você observe perante ele, como os Hagim, as festas, o Shabbos, o sábado, ok? Dentre diversos outros. E os mandamentos perante o próximo, ok? Em relação a terras, em relação a dinheiro, em relação a tudo. Que um relacionamento entre um homem com outro homem, conforme está estabelecido na Torá. Certo? Então já são, olha só pessoal, já tem aqui alguns passos que é impressionante, tá? Vamos agora para a quarta letra da palavra Teshuvah, que é a letra Bet. E o versículo que fala sobre arrependimento, que começa com a letra Bet, está lá no livro de Mishlei, Provérbios, do Shlomo HaMelech, rei Salomão, capítulo 3, versículo 6, fala o seguinte: reconheça-o, Bekol, reconheçam em todos os caminhos, e ele os suavizará. Olha só, o que é reconhecer a Hashem em todos os caminhos, pessoal? Reconhecer a Hashem em todos os caminhos. Olha só. Temos um problema dentro de um problema, tá? Estamos falando estamos abordando a Teshuvah hoje de uma forma bem diferente, e dentro dela está falando de amor a Hashem, ok? O problema do amor a Hashem é que também muitas pessoas conceituam o amor a Hashem como algo sentimental. Esse é um grande problema. Não é problema o amor a Hashem ser sentimental também. O problema é se ele for apenas sentimental. O amor a Hashem, do jeito que Hashem ordena que nós o amamos, lá em Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ahavta Adonai Eloheinu, Bekol Levavecha, de todo o seu coração, e amarás o seu Deus de todo o seu coração, de toda, Bekol Leveshecha, Bekol Meodeira, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu muito, tá? Esse mandamento de amar a Hashem, ele não é compreensível sentimentalmente. O que significa que amar a Hashem apenas de forma sentimental não vou nem dizer que não é válido, é um problema. É um problema, porque não é apenas assim que Hashem quer ser amado, tá? E como ele quer ser amado? Ele quer ser amado através de uma razão, e não da razão humana, da razão espiritual. Ok? Pois só através de uma razão que é construída através do estudo de Torá, o homem consegue reconhecer a Deus. Por quê? Porque se você não estuda, não tem como você conhecer a Deus. Quando ele fizer um milagre, ele faz esse milagre. Pum. Como é que você vai saber que foi Deus ou não? Se você não conhece, se você não reconhece, você vai achar que foi fruto do seu trabalho, foi fruto do seu esforço, ou, pior ainda, foi sorte. Ok? Então, é necessário reconhecer a Hashem. E para reconhecer a Hashem é um outro lado do estudo da Torá. É o estudo da Torá
visando a forma como Hashem age, como ele quer as coisas, como ele determina as coisas, como ele pensa, como ele vê, como ele sente. Cara, a Torá ensina tudo isso, tá? A Torá ensina tudo isso. Isso é necessário no caminho do arrependimento. Por quê? Porque quando Hashem te perdoar, ok? E a angústia sair do seu coração, e as coisas ruins pararem de acontecer na sua vida, para você não achar que foi sorte, para você não achar que foi conta do acaso, para você não achar que foi simplesmente porque você pediu perdão. Negativo. Isso só vai acontecer quando você tiver entendimento de reconhecer que todas essas coisas é feita por Hashem. Ok? Comece com o seu arrependimento, com o seu perdão, mas quem faz é Deus. Certo? Isso tem que ser compreendidíssimo para que nós atinjamos uma chuva verdadeira. Certo, pessoal? Qual que é a última letra? A última letra é a letra Rei. Tá? E este versículo sobre arrependimento está lá no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, e fala o seguinte: e já lhe disse, ó homem, começa lá, Higit, com rei, e já lhe disse, ó homem, o que é bom e o que Adonai quer de você. Faça justiça, ame o que é bom e ande humildemente perante o seu Elohim. Olha só, último passo, humildade. Galera, eu não vou entrar muito a fundo no tema humildade, talvez num estudo mais próximo, mas humildade não é aquilo que nós achamos que é humildade. Uma pessoa simples, de caráter simples, de gosto simples, não é, tá? Uma pessoa que é humilde perante Deus é a pessoa que, ao invés de querer aparecer, que Hashem apareça. Ao invés de colocar meu nome lá, é Hashem. Ah, quem conquistou isso? Não fui eu. Não foi minha mão, foi Hashem. Então, é colocar os valores nos lugares corretos. Isso de uma forma bem resumida. Ok, pessoal? Então, olha só. Quantos passos tem o arrependimento? Quantos passos, ok? Olha só, presta atenção. Vamos contar. Primeiro, como é que o remorso é de verdade? Você vê como a gente... Como é pobre os ensinos que a gente tem. É pobre. Por quê? Ah, vai lá e pede. Perdão e acabou, tá? Beleza, maravilha, tá perdoado, apagou tudo, você tá bem, você tá salvo. Cara, a Torá fala que tem 10 passos. E nenhum deles é você ficar ali pedindo perdão para Hashem. Olha só, o que ele fala? Primeiro, o sentimento de remorso. Ótimo, esse primeiro passo, normal, todo mundo entende. Segundo, confessar os pecados perante Hashem. Aí entra a oração, você confessa os pecados. Terceiro, confessar os pecados perante o próximo. Aí complica bastante, mexe o ego com muitas pessoas. Quarto passo, estudar a Torá, não ler a Torá, estudar, para que a mudança de caráter seja possível. Esse é o quarto. Quinto passo, ver o mundo de acordo com um determinado de Hashem. Claro, isso vai ser o resultado do seu estudo da Torá, vai ser o resultado do quarto passo, vai mudar o seu caráter. Sexto, buscar o temor a Hashem, temer a Hashem. Ou seja, isso é compreender que tem um olho que tudo vê. Ok? E isso vai te levar ao sexto passo, ao sétimo passo, que é observar os mandamentos negativos. Então, oitavo passo é observar os mandamentos positivos, agir com ética perante o próximo, amar o próximo como a si mesmo, ter ética. Isso tudo é uma mudança de caráter. Olha só, a pessoa está mudando. Nono passo, aprender a amar a Hashem como ele quer ser amado. E décimo passo, observar os mandamentos positivos com amor a Hashem. Então são 10 passos. Ok? Isso é uma reação à ação do pecado. Você peca, você precisa reagir. Como você reage? Você reage sentindo remorso, confessando, estudando o Torá, observando os mandamentos negativos, positivos, conceitualizando o temor de Deus na sua vida, conceitualizando o amor de Deus na sua vida, tendo ética com o próximo. É uma mudança de caráter, é uma coisa, é uma cascata, ok? É tipo tem vários dominós, um vai caindo em cima do outro, um acaba sendo consequência do outro. É inevitável.
O problema é que se você para, na hora, ai Deus, me perdoa, acabou, estou bem, você não chega lá, não chega lá. E como é que nós sabemos isso? Olha só, 10 é o número da perfeição. 10, se a gente pega a gemátria do nome Mashiach ben David, ok? Pelo Mispar Katan, você vai ver que o valor dela é 10. O que isso mostra? Que se você não entra na perfeição, tá? Que é representada pelos 10 passos do arrependimento, você não se liga a Mashiach ben David, que também é o número 10. E o que Mashiach ben David representa? A era de Mashiach, a vida eterna. Resumindo, sem os 10 passos, você precisa dos 10 passos de arrependimento, é o que liga o homem à era de Mashiach, é o que liga o homem ao Olam Rabá, ao mundo vindouro, ao Gan Eden, ao Jardim do Éden, à vida eterna. É isso que eu estou falando. Ok, pessoal? Então, é muito importante que nós entendamos a Torá. É muito importante que nós permitamos que a Torá mude os nossos conceitos. E, principalmente, para que isso seja possível, devemos começar a questionar tudo aquilo que nos foi ensinado como verdade a vida inteira. Muitas pessoas, eu sei que nem todo mundo que está assistindo esse vídeo vem de um ambiente de Torá, são judeus. Muitas pessoas vêm de outras fés, de outras religiões, ok? Que não seguem a Torá, que não acreditam na Torá, ou até acreditam, mas a veem como algo do passado. Começa a questionar, pessoal. Peça para Deus te mostrar, questiona. Porque se você não questionar, nunca vai ser movido a roda. A espiritualidade vai ficar parada. Mas a partir do momento que você questiona, Hashem começa a te dar sabedoria, começa a te responder. E você vai ver os caminhos que ele vai te guiar. Ok? Se você fica preso nos conceitos que são sempre ensinados, naquela simplicidade, naquela coisinha, olha, vem aqui, você está bem, está arrependido, tá salvo, dá um abraço, fica aqui, faz um cheque e está tudo bem. Pessoal, não dá certo. Ok? Galera, essa foi uma lição importante, ok? Foi uma mega aula, Baruch Hashem, e que possamos todos cada vez mais aprender e caminhar sempre fazendo tshuva, ok? Amém e amém. Shalom aleichem.